Podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Isabela e Isadora conversam com o professor de Educação Física Amaury sobre a importância da prática de esportes e atividades físicas ao longo da adolescência e da vida. Oi pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do podcast. Eu sou a Isabela do primeiro, aqui comigo está a Isadora do segundo, e hoje a gente vai falar sobre a importância da prática de atividade física e esportes na adolescência ao longo da vida, com o nosso professor Amaury Maroto. Bom, para começar, a gente queria uma opinião mais pessoal. Muitas pessoas utilizam a prática de esportes como algo para aliviar o estresse do cotidiano. A gente queria saber se você acredita que essa prática pode sim ajudar com tratamentos psicológicos. Olá, antes de mais nada, a todos que estão assistindo esse podcast, e respondendo já uma pergunta muito interessante da Isa, a atividade física ela tem um controle sobre o estresse, porque a importância da atividade física, a atividade ela produz muita adrenalina. A adrenalina tem uma tendência a diminuir a sensação de cortisol. O cortisol ele é imunodepressivo, ele faz a pessoa ficar em uma situação mais depressiva. Então, uma das recomendações para você diminuir o risco de depressão é a atividade física. Você tem alguma experiência pessoal com isso, de algum momento, de alguma dificuldade na sua vida que o esporte te ajudou? Sim, eu sempre fui atleta, das modalidades esportivas, joguei voleibol durante muito tempo e uma das formas de ascensão de carreira é através do esporte. Eu joguei voleibol, viajei bastante na vida jogando voleibol e ele me deu, entre outros, muita autoconfiança nas tomadas de decisão da vida e principalmente para mim direcionar a minha carreira e o que eu gostaria de ser na minha profissão futura. Bom, mudando um pouco de eixo do assunto, ao longo da vida a gente acaba perdendo algumas capacidades físicas. Quais atividades você acha que beneficia as pessoas com idade mais avançada? Muito bem. Vale lembrar que as capacidades físicas nascem conosco, tá? Então, a capacidade física ela tende a ser aprimorada principalmente na fase da adolescência até a fase adulta, perto dos 24, 25 anos. Depois você tem uma manutenção dela até a fase dos 40 anos. Tem uma tendência muito grande você diminuir as capacidades físicas a partir dos 50, 60 anos e quando você é idoso você perde muito. Você tem uma melhora muito grande quando você trabalha exercícios de força. Os exercícios de força são os principais exercícios para a manutenção das principais capacidades físicas. Por isso que a musculação e os exercícios de resistência, tipo pilates e yoga, dependendo da atividade de yoga, crossfit, funcional, são os melhores exercícios para a manutenção da vida, mesmo para os idosos. Porque uma das coisas que acontece na fase que você está idoso é a perda funcional dos movimentos. E esses exercícios mantêm as funções básicas dos movimentos para a vida cotidiana. A gente percebeu que muita galera da nossa cidade, acho que você inclusive notou isso, estão procurando academia agora, principalmente depois da pandemia. A gente estava pensando sobre isso, se era por uma questão de saúde ou vaidade. A gente queria saber a sua opinião a respeito. Muito bem. Durante muitos anos, isso foi pregado que adolescente não podia fazer exercício de academia porque não crescia. Isso é um mito muito grave do ponto de vista de quem soltou o mito, e os mitos dos fake news aumentam muito rápido. Foi soltado principalmente porque você não tinha programas de exercícios corretos para adolescente. A educação física nos últimos anos melhorou muito isso, principalmente através das pesquisas científicas, e sabe-se que exercícios de academia são primordiais, no mínimo para melhorar o condicionamento físico, a autoestima, a autoconfiança e principalmente a preservação do corpo. É de muita importância que esses jovens façam atividade física e a academia é só um dos exercícios que você pode fazer, musculação, danças, Eu acho que a grande maioria, pelo nível de informação que vocês têm muito superior de quando eu era adolescente, tanto pela escola que você estuda, mas também pelas informações que são dadas hoje, principalmente na internet, a maioria procura para benefício do corpo. Mas a vaidade é algo que está no ser humano. Então muita gente vai também pensando no combo da vaidade, mas só para adiantar, até você chegar nesse ponto aí que você imagina
da vaidade, da estética, são muitos anos de treinamento. Então, se você está indo por vaidade esperando isso em 1 ou 2 meses, pode tirar o seu cavalinho da chuva, que não vai acontecer tão rápido, não. A respeito da pandemia, inclusive, muitas pessoas começaram a buscar treinamentos por YouTube para fazer em casa sozinhos. Você, como um profissional dessa área, você acha que foi uma coisa boa ou tem mais lados negativos? Muito boa pergunta. Você deve sempre procurar um profissional para tudo que você for precisar nessa vida, né? Você está doente, você não vai no Mr. Google saber sobre a sua doença e medicar sobre ela, você precisa de um médico. Quando esse profissional é um profissional de educação física, você tem muita chance de acerto, mas mesmo assim você pode errar, porque nem todo exercício é para todo mundo. E o problema da atividade física, do exercício físico e atividade física, eu estou usando essas duas palavras, eu vou diferenciar daqui a pouco, é a dose. E tem gente que exagera na dose. O exercício com a dose errada, ele é que nem remédio com dose errada, ele pode ser muito maléfico. Então, essas pessoas que acabaram procurando essas medidas, porque estavam isoladas em casa, algum benefício, pelo menos no movimento corporal, foi ótimo. O problema é que quando você erra a dose do exercício, de vez ele fazer bem para você, ele vai fazer mal. Porque o exercício ele tem um limiar de intensidade que ele pode aumentar a sua capacidade de dor também. Fazer exercício não é muito simples, né? Ele pode causar dor quando você não suporta aquele exercício. E essas pessoas, às vezes, elas procuram muitas imagens na internet, ou até mesmo hoje no YouTube, qualquer um se diz coach, né? Só quero deixar bem claro aqui que você se forma numa faculdade de educação física para ser profissional de educação física. A ideia de coach é você procurar alguém que é psicólogo, formado na área com uma instrução, né? Eu sei que coach vem do inglês, treinador ou técnico, mas especificamente nisso, profissional de educação física é o profissional do exercício. E esses coaches de internet, eles têm uma filosofia muito, muito rasa para cuidar da saúde dos outros, né? Então, respondendo a sua pergunta, apesar de ter falado bastante, acho benéfico quando as pessoas começaram a fazer, desde que seja orientado por um profissional. O problema é que nem todo mundo procura por um profissional, né? Bom, ainda tratando sobre os adolescentes, principalmente nós que estamos cursando o ensino médio, temos uma dificuldade de conciliar a prática de exercício físico com os afazeres do dia a dia. Você tem alguma dica que a gente possa seguir de como conciliar isso? Muito bem, exato. É um problema muito sério, né, que não só vocês aqui da Escola Portinari vivem, mas como todo o Brasil, principalmente quem está na fase de adolescência. Mas você tem que imaginar que a Organização Mundial de Saúde prega que para você sair do sedentarismo e melhorar a sua condição de saúde, você deve fazer 150 minutos de atividade física a semana. Se você dividir 150 minutos de atividade física a semana, aí vai dar na média de 20 a 30 minutos por dia. É impossível, mesmo vocês adolescentes que têm recheado aí suas manhãs e tardes com estudos, não consigo achar de 30 a 40 minutos por dia para fazer atividade física, né? Você pode dividir isso também em 3 vezes por semana com 1h30, de repente algum dia da semana não vai estar tão cheio assim. Vamos lembrar que eu estou falando da condição de saúde. Se você quiser performance, você vai ter que treinar 300 minutos por semana. E se você quiser alto rendimento, você tem que treinar 400 a 500 minutos por semana. Então você tem que olhar para onde que é o seu objetivo. E se o seu objetivo é saúde, é possível encontrar 150 minutos por semana na agenda para fazer exercício sim, mesmo que você seja muito ocupado com os estudos, mesmo que você seja do terceiro, do cursinho. 150 minutos por semana, um dado interessante, o brasileiro gasta em média por dia 4 horas e 20 no celular em rede social. Então é possível diminuir um pouco as redes sociais e aumentar o nível de atividade física. Isso é só em rede social, não estou nem falando em telas, em situações que ele gasta sentado, que são de 12 a 14 horas por dia, o brasileiro, sentado. Mas em rede social ele gasta 4 horas e 20 a média do brasileiro. Puxando no que a gente tinha conversado sobre saber conciliar a rotina do dia a dia com a prática de exercícios, muitos adolescentes acabaram relaxando algumas coisas e com a pandemia pararam de praticar. Uma coisa que a gente tem visto crescer muito é o sedentarismo no nosso país, não só entre os adultos, mas também entre os adolescentes.
Você poderia falar um pouco sobre os riscos disso, inclusive para os adolescentes? Muito bem. O sedentarismo, normalmente, na minha geração, ele era encarado como um estilo de vida. Hoje, a Organização Mundial de Saúde e junto a alguns órgãos, que no Brasil a gente tem a Anvisa, o sedentarismo já é encarado como doença, né? Logo, ele vai ter um CID, e esse CID vai proporcionar você identificar que essas pessoas são doentes. O sedentarismo é uma doença. Ele é causado pelo estilo de vida, mas ele é uma doença que vai desenvolver outras doenças. O Brasil está caminhando para ser o segundo país mais sedentário do mundo, mas na América Latina a gente já é o país mais sedentário do mundo, e vamos lembrar que China, Estados Unidos tem população muito superior ao Brasil, e a gente supera alguns países aí. Claro que os Estados Unidos está em primeiro, tá? Adolescentes no Brasil, em contrapartida, a gente vê que as classes sociais são diferentes, e os adolescentes do Brasil têm uma tendência ao sedentarismo porque os pais foram sedentários. A falta de estímulo esportivo nas escolas ou até mesmo em praças esportivas, porque você perde os grandes ídolos municipais, né, de cada município onde o indivíduo faz aquela atividade física. O incentivo no Brasil também para atividade física esportiva é baixo, faz com que as pessoas não procurem fazer tanta atividade física, ou os que procuram ficam muito direcionados à academia. Os adolescentes hoje no Brasil são responsáveis pelo maior número de depressivos que o Brasil tem. E um dado muito interessante, a depressão no Brasil hoje é a maior do mundo. A maior na América Latina com certeza, mas é uma das maiores do mundo e caminhando para ficar no topo mesmo. O Brasil é um dos que mais faz uso de remédio antidepressivo e sem prescrição médica. Então um dos maiores problemas inicialmente é a vaidade que você vê na televisão, a estética de Instagram. Os adolescentes, principalmente as meninas, elas são muito atacadas com essa estética e elas se tornam depressivas. E essa depressão leva o indivíduo a ter cada vez menos adrenalina, menos empolgação com a atividade física. E elas levam a um estado aí muito difícil de fazer atividade física. Então, a depressão, de repente, é uma doença muito séria para esses tipos de adolescente. O outro acometimento que é grave é doença cardiovascular, por exemplo. Não se falava em doente cardiovascular, problemas de hipertensão, problemas de insuficiência cardíaca, com adolescentes nos anos 60, 70, 80. Nos anos 90 começavam a aparecer os primeiros sinais, mas em 2010 o Brasil começou a se destacar em doentes cardiovasculares para adolescentes. Isso é gravíssimo. Como você pode ter um coração de adolescente tão insuficiente? Principalmente pela falta do quê? De atividade física. Quero deixar uma explicação. Atividade física é qualquer movimento corporal que você faça que se gere gasto calórico. E exercícios físicos são exercícios planejados, estruturados. Normalmente, exercícios físicos têm todo um programa de treinamento. Eu estou usando a palavra atividade física, as pessoas não estão nem fazendo atividade física, com o que dirá exercício físico, tá? Quando você espera um resultado estético de performance, você tem que fazer exercício físico. Se você espera um mínimo de resultado de saúde, você tem que fazer atividade física. Isso tem que ficar bem claro para quem está ouvindo o podcast. Se você não consegue nem fazer atividade física hoje, você está caminhando muito gravemente para o sedentarismo e para doenças cardiovasculares e doenças que a gente chamaria de metabólicas. Diabetes, colesterol, triglicérides e fora as psicológicas, depressão, ansiedade. Tá legal? Puxando isso que a gente está conversando agora, muitas escolas estão aderindo a um método de educação física teórica. Eu acho que, no meu ponto de vista, isso pode ser uma das causas que talvez ajude a aumentar um pouco dessa falta de atividade física no cotidiano dos adolescentes. Você poderia falar um pouco dos benefícios e malefícios desse novo sistema de ensino? A BNCC, Base Nacional Curricular Comum, ela foi mudada ao longo dos tempos, né? Para quem tem mais ou menos 30 anos vai pensar que a educação física era esporte, para quem tem 40 anos era a certeza de ser esporte, para quem tem 20 anos vai lembrar que tinha o começo de algumas modalidades teóricas dentro da educação física, e para essa geração que está entre 10 a 20 anos vai entender que a educação física tem muito conteúdo teórico e menos prático. Por quê? A Base Nacional Curricular Comum tentou inserir a educação física dentro dos vestibulares, e o adolescente tem que conhecer o corpo, vivenciar o corpo e entender os programas de atividade física que são feitos através da saúde dentro da educação física. O benefício maior,
conhecimentos específicos sobre a disciplina e, de repente, aí você partir com mais capacidade para as áreas biológicas, para quem for prestar vestibulares nas áreas biológicas. Um problema sério, diminuiu o nível de atividade física. Mas mesmo para quem já fazia atividade física na educação física lá nos anos 70, 80, 90, 2000, a atividade física dentro da educação física escolar era muito pouca. 40 minutos, 45 minutos, e às vezes não dava conta de atender todo mundo de uma sala, que são 30, 40. De repente, as modalidades esportivas na forma de treinamento esportivo extra-horário sejam a melhor forma de inserir o jovem em uma atividade física mais vigorosa. Até o esporte ele é mais vigoroso que a atividade física. Então, eu vejo com benefícios assim, para conhecimento específico sobre as áreas biológicas e até perto das humanas, porque a educação física se aproxima perto das áreas humanas, foi ótimo. Para questões do movimento corporal, as escolas têm que se adequar e ofertar, de repente, para todos os estudantes, num extra-horário, treinamentos, ou turmas de treinamentos, ou turmas de alongamentos, ou turmas de exercício físico, para esses jovens saírem do sedentarismo. É uma opção, né, que as escolas vão ter que se adequar, aumentar a grade em horários para esse aluno. Uma coisa que eu acho interessante é que nos Estados Unidos, por exemplo, muitos atletas saem das escolas e da observação dos treinadores em relação aos alunos. Aqui do Brasil, com essa diminuição da prática de exercícios, talvez a gente perca aquele aluno especial que frequenta alguma escola que precisa de reconhecimento. Então, eu queria saber a sua opinião a respeito da tirada de atletas do nosso país e o reconhecimento que a gente dá para eles. Muito boa pergunta. Para quem estiver ouvindo esse podcast em algum momento, você pode se perguntar por que o Brasil não tem grandes atletas, por que a gente não tem margem para ter tanta medalha em Olimpíada. Não faltam pessoas com capacidade de ganhar medalha no Brasil. Vamos lembrar que o modelo americano é feito para você ter educação física praticamente todos os dias. Eles já estudavam nos anos 60 o boom da obesidade, principalmente por inserir comidas sintéticas, né, comidas que não eram naturais, tiveram um boom da obesidade nos anos 60, 70 e 80, e eles modularam a grade da escola com 4, 5 vezes por semana educação física e a obrigatoriedade de um esporte além da educação física. Claro que se a gente for comparar o Brasil e os Estados Unidos, tem todas as questões salariais, a questão cultural da escola. No Brasil começou a ter essa noção obrigatória depois da Constituição de 88, os Estados Unidos desde os anos 10, 20 já tinha isso. Tem todas essas questões para estudar. E os Estados Unidos, os modelos esportivos que são tirados da escola, por quê? Porque é investido muito dinheiro na escola americana. E automaticamente eles não ficam à mercê dos clubes profissionais para tirarem atletas, eles formam atletas na escola. Esse investimento também traz à tona como um modelo de país de excelência. Os outros olham para aquele país e falam, nossa, como eles vendem saúde, como eles têm grande desempenho. Por isso que os Estados Unidos almeja grandes medalhas nas Olimpíadas. É muito mais do que a medalha, eles vendem o quê? Um sonho americano de um país perfeito, né? Esportivamente é verdade mesmo. Por que no Brasil não acontece isso? Porque teria que ser investido muito mais dinheiro no esporte. Você sabe que a gente não tem nem Ministério do Esporte nesses últimos 4 anos, o que dirá esperar isso dentro da escola. Nós perdemos grandes estrelas esportivas que estão se formando durante o percurso escolar. Muitos atletas escolares acabam migrando com bolsa para os Estados Unidos e alguns se naturalizam, que é um desperdício brasileiro muito grande. O Brasil tem grande capacidade de mudar essas questões, mas tinha que repensar o esporte na escola. Um exemplo que eu quero deixar, se você soubesse que o seu filho quer ser um atleta e no momento não quisesse fazer uma faculdade e ser um atleta, será que é uma questão de discussão? Você aceitaria, não aceitaria? Então a gente teria que mudar um pouco a cultura de ver o esporte como, não, até eu vou usar um termo pejorativo, me desculpem, né? Esporte não é questão de ser vagabundo e não gostar ou gostar de estudar, né? O esporte é uma questão social também. A gente vai ter grandes estrelas esportivas quando a gente olhar para o atleta nosso e olhar para ele e ver que ele pode ser tirado da escola. Mas tem que incentivar mais desde a base lá na escola, na 4ª, na 5ª série, a prática esportiva.
Bom, seguindo esse tema, a gente sabe que nas instituições e escolas é meio que segregada a opção de escolha de esportes e atividades. E muitos meninos acabam buscando e optando pelo futsal e meninas outras modalidades. O que você acha sobre? Muito legal. A pergunta. Muito legal a pergunta, antes de mais nada. O esporte não tem gênero sexual. Né? Parece até uma hipérbole, né? Falar duas vezes gênero sexual, gênero já designa isso. O esporte não tem gênero, então ele é feito para todos os sexos, certo? No Brasil, há uma cultura do futebol. O futebol é uma cultura que vem principalmente após os anos 50, quando o Brasil perde a Copa do Mundo de 1950 aqui, tá? E após os anos 50 é feito uma massa onde que é vendida uma imagem que o Brasil ia ser um país do futebol. Aí em 55 o Juscelino Kubitschek colabora muito com os clubes de futebol no país e eles dão uma alavancada. Se você pensar que o esporte não tem gênero, se você apresentar o esporte desde pequeno para as crianças, elas vão absorver qualquer esporte que você apresentar para elas. O problema é que são os pais que começam a excluir certas modalidades esportivas. A ginástica, por exemplo, a ginástica é um esporte forte na Alemanha, ela nasce na Alemanha, tudo bem, a ginástica, e se você pegar em qualquer país do leste europeu, a ginástica é muito bem vista, como que nem os clubes de futebol que a gente tem aqui no Brasil. Mas por que isso não vai para frente? Porque a gente tem um país que sempre pregou essas questões machistas sobre alguns esportes e algumas práticas, tá? No Brasil também tem as questões culturais que giram em torno do esporte, então você torce para alguns clubes de futebol por questões familiares, por questões regionais, por questões ideológicas você torce para alguns clubes de futebol e, por fim, você acaba juntando com os seus, com as pessoas que são parecidas com você quando você torce para um certo clube. Esse tipo de situação também faz com que as pessoas não experimentem outro esporte. E o Brasil deixa aí de ganhar grandes atletas, ou pelo menos para apresentar esportes diferentes para essas crianças, né? A gente tem vôlei, basquete, rende, futsal, atletismo, ginástica, natação. São só alguns esportes que eu estou dando exemplo, e o futebol sempre fica à mercê de excluir essas pessoas, de apresentar essas pessoas para outro esporte. Você usou muito bem o termo futsal, porque na escola não tem como você ter campo de futebol, então o futsal foi uma forma de você ensinar o mais perto do futebol. Vamos lembrar que o futsal é um esporte genuinamente brasileiro, nascido aqui na década de 40, tá bom? É importante você que está ouvindo esse podcast, e sendo um esporte genuinamente brasileiro, vem aí o título que o Brasil é o país do futebol. Futebol de areia, tá? Futsal, futebol society, todos esses futebols foram criados no Brasil, por isso que a gente fala que o Brasil é o país do futebol, tudo bem? E não porque o Brasil é pentacampeão mundial, que nem um certo narrador ficava narrando na televisão. É porque o Brasil tem grandes criações ou variedades de futebol a partir do futebol de campo. Exatamente. Assim como você mencionou, a gente sabe que a segregação está muito presente, até mesmo na mídia. Por exemplo, o futebol masculino tem muito mais audiência do que o feminino. Olha, a gente vive num país muito complicado quando a gente fala da inserção da mulher. Achei, antes de mais nada, muito legal, né, ser entrevistado por duas meninas, né? Claro que eu gosto de todos os alunos, e duas meninas que eu conheço bem, né? No Brasil, as questões da mulher no mercado de trabalho já são muito complicadas. A gente vem de uma hierarquia extremamente machista. A mulher tem que ficar sempre provando que ela é suficientemente boa para aquilo. Quando a gente fala do esporte, isso se torna muito mais grave, porque o Brasil ele foi conhecer o futebol feminino na década de 90. Tá? Foi a primeira Copa do Mundo feminina na década de 90. A mulher, aqui no Brasil, que joga futebol, ela ainda não é bem-vinda por questões ainda de orientação sexual. Então o preconceito em cima do futebol feminino, ele passa por várias raízes diferentes,
Isso é muito complicado, porque as pessoas que são amantes do futebol, elas vêm com um histórico muito perto do machismo e elas não dão essa abertura. Você tem uma ideia, por exemplo, tá? Uma mulher profissional de futebol vai ganhar cerca aí de, com muito esforço, se ela for muito boa, 20, 30 mil reais. 30 mil reais é um salário ridículo de um atleta que está iniciando com 17 anos de idade. Então, essa questão do futebol também passa porque a mídia, ela sabe que o amante de futebol normalmente é homem, né? E ele vai assistir o futebol masculino, então isso faz com que tenha um maior número de pessoas assistindo e vai vender muito mais comercial. E são essas questões financeiras que de repente a gente conversar com alguém do marketing para entender mais profundamente, né? Entender como que eles cerceiam quem é o cliente final. E no futebol feminino, como ele está engatinhando ainda no Brasil, mas eu já vejo que ele está melhorando, porque grandes veículos de televisão começaram a passar futebol feminino, mas a gente tem que ir lá na base, lá na escola, mudar esse conceito, que é esse conceito da mulher ter igualdade, né? Ter possibilidades iguais aos homens e no esporte também. Isso não é muito fácil, porque a gente tem uma geração aí mais velha, da minha idade ou mais velha, que eternamente vai ser preconceituosa. É mais fácil tentar começar a mudar os novos, tá? E ver o que dá para fazer daqui para frente. Esses que estão mais velhos vão ter que se adequar conforme isso for crescendo, a participação da mulher na televisão, que eu vejo com bons olhos até mesmo para todas as profissões. Pegando o gancho do futebol e futsal que a Isa falou, a gente percebe muito rivalidades muito fortes no nosso país, principalmente aqui no estado de São Paulo, que eu sei mais. Não citando o nome de clubes, mas assim, chegam a ficar até agressivos alguns encontros dessas torcidas. Você acha que essas rivalidades, que podem acabar em conflitos, tornam o esporte algo um pouco mal visto? Muito bem, Isa. Vale lembrar, tá, que essas rivalidades não são só dentro do Brasil. A gente vê isso acontecer em todos os estádios de futebol do mundo, muito forte na Inglaterra. Lá nos anos 60 e 70, a gente até batizou os torcedores violentos de hooligans, né? Barra Bravas na Argentina, né? Cochos, se eu não me engano, na Bolívia, e no Brasil as torcidas organizadas. As questões das torcidas organizadas e clubes é uma questão social, que vai muito além aí somente das questões de você torcer para um clube A ou B. A educação é o único jeito de mudar isso. As pessoas crescem sem o conceito de educação, sem o conceito de cidadania, sem o conceito de entender que a minha liberdade vai até onde vai começar a possibilidade que eu atravesse a sua zona ali, que eu estou atrapalhando a sua vida. E o problema maior das torcidas organizadas, da violência, é principalmente o Ministério Público e a participação da Polícia Militar atuar excluindo vândalos de dentro do futebol. Mas eu não preciso estar no estádio para crescer essa situação de violência. Acho principalmente que devia ter mídias que começassem a trabalhar a cabeça do grande público, que entender o seguinte, que se cada vez mais que tiver violência, como que a gente vai apresentar a vida para essas crianças que estão vindo logo após, tá? A gente vai ser um país violento, que vai segregar cada vez mais, vai ter menos mulher querendo ir no estádio, menos criança querendo ir no estádio, vai de repente até excluir novos torcedores, porque se eu sou uma criança e vejo que aquilo ali está brigando, está machucando, eu vou deixar de gostar de futebol, mesmo que o meu pai e minha mãe queiram que eu torça para algum clube. Eu conheço um monte de criança, eu estou há 20 anos na área, que não torce para time nenhum, que não gosta de futebol. E ao longo da vida eu ia perguntando, por que você não gosta de futebol? Porque dá muita briga. E esse é só um exemplo de um professor, né, dentro desse país imenso, 220 milhões, que sabe que esse risco da violência afasta as crianças do esporte até. A participação das mulheres com atividade física começou a surgir, se eu não me engano, para preparação corporal para receber filho, para engravidar, para ter uma boa condição. Mas hoje em dia a gente vê isso de maneira muito diferente. Eu acho que as mulheres, por terem um funcionamento muito diferente do homem, em diversas questões, elas precisam de um foco especial na atividade física, algo mais especializado para elas. Então, hoje em dia, você acha que a mulher tem buscado mais essa informação ou continua como antigamente uma visão mais
só para preparar o corpo, porque ela não pode desenvolver em outros esportes? Muito boa pergunta. Bom, um dado importante, hoje a mulher corresponde a 48% do mercado em atividades físicas de academia. Tudo bem? Isso, pensando financeiramente, é um mercado muito grande. Só que a mulher tem mais consumo de roupas específicas para atividade física do que homens. Então, pensando no mercado financeiro, ela movimenta muito mais que o homem no que se diz respeito à atividade física. Vamos pensar nos benefícios da mulher da atividade física. Antigamente, realmente era inserido que a mulher fizesse atividade física para ela ter uma boa gravidez ou para ela ser uma mãe possível que tivesse vários filhos e mantivesse a saúde. Mas não era tão cotidiano que ela fizesse atividades físicas de academia ou esportivas. Hoje sabe-se que é importantíssimo a vida da mulher com atividade física. A mulher ela tem mais facilidade para ter algumas doenças metabólicas, colesterol, triglicérides, tá? E diabetes. Por quê? Porque a mulher tem um percentual de gordura levemente mais alto que o homem, naturalmente, isso devido à morfologia que tem ela mesma por natureza própria. Algumas mulheres elas sofrem com alguns distúrbios psicológicos, né, de ansiedade e depressão. E esse tipo de doença psicológica leva a algumas doenças, né, para a mulher que vão interferir no seu metabolismo. Então, a prática de atividade física para a mulher é essencial para a manutenção de uma vida saudável, mas não que nem todo mundo fala, é importante fazer exercício porque é bom para a sua saúde, porque principalmente mulheres correspondem ao maior número de pessoas que frequentam hospitais. O SUS, por exemplo, o maior público feminino, o maior público do SUS é feminino. Se a gente diminuir essas pessoas utilizando o SUS porque elas estão doentes simplesmente pela falta de atividade física, pode ser que você não esmague tanto o custo da saúde no Brasil. Então, é muito importante que mulheres pratiquem atividade física. Se você estiver ouvindo esse podcast em algum lugar, pense, 30 minutos por dia, 150 minutos por semana, já te livra de 40 tipos de doenças, tá? Se você fizer mais do que isso, você já tem uma tendência a melhorar a sua performance. E tem muito mais situações que você pode levar em conta para a sua vida, porque as mulheres, quando vão se aproximando perto dos 40 anos, a perda de massa muscular é muito grande. Qual o principal exercício para a mulher? Exercício resistido, musculação. Tá? Musculação é o principal exercício para a mulher. Aliás, é o principal exercício para a maioria das pessoas. Não deixando de forma alguma de fazer exercício cardiovascular, caminhadas, corridas, pedalar, que isso melhora as nossas artérias e a nossa bomba cardíaca, que se chama coração. Mas o exercício resistido, que é a musculação, livra você de mais ou menos 55 tipos de doenças que podem acontecer ao longo da sua vida, além de melhorar principalmente o seu sistema imunológico. Muito obrigada, Mauri, pela sua contribuição. E pessoal aí de casa, agradecemos muito a presença de todos. Eu quero deixar meu obrigado. Ouçam mais vezes o podcast aqui de outras entrevistas e muito obrigado, vocês são muito simpáticas e parabéns. Obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.